E aí, pessoal, bem-vindos à Sociedade, o nosso querido podcast de jogos, animes, filmes e muito mais. Hoje a gente vai falar sobre o nosso querido último capítulo de Berserk, né? O capítulo 364, que foi o último capítulo que já estava desenhado, que já tinha seus manuscritos, quando o autor do Berserk morreu, né? Para quem não sabe, recentemente, né? Tem poucos meses aí, poucas semanas, o Kentaro Miura, que é o escritor do Berserk, morreu. As pessoas já até se preocupavam com isso, né? Porque ele atualizava o mangá dele muito pouco, saíam 3, 5 capítulos por ano. E as pessoas já se perguntavam, né, o que ia acontecer. E claramente, pelo andar da carruagem, né, no mangá, essa seria mesmo a última saga. Então acabou que o Kentaro Miura ele morreu aparentemente faltando bem pouco para o mangá. E a escolha que a editora e todo mundo tomou foi a de não continuar a história com o autor morto. Então esse capítulo sim foi considerado o último capítulo de Berserk. Vocês vão ver até no My Anime List que ele é considerado o capítulo 380. Por quê? No início do mangá, os títulos, né, os números dos capítulos eram com letras, né? Era A00, A01, alguma coisa assim. E ele também teve alguns capítulos extras que foi lançando. Então, por mais que seja o capítulo 364, efetivamente é o capítulo 380. E eu trouxe o capítulo inteiro pra gente debater aqui, né? Opa, acabei fechando aqui. Eu trouxe o capítulo inteiro pra gente poder debater, justamente pra gente ver os detalhes e conversar, né, sobre a história desse último capítulo, as impressões, né? O final ficou bem aberto, então a gente vai poder discutir. Lembrando, né, não foi ele que desenhou tudo isso, os assistentes dele, né, ou assistente, não sei quantos ele tinha, mas que deram a finalizada, mas já tinha muita coisa escrita. Então o capítulo anterior, o 363, ele terminou com o Berserk, o Guts encontrando o Moonlight Boy, né, que é aquele menininho que sempre acompanhava a Casca e ele ao longo das aventuras, né, e aparentemente ele ajudava os dois e tal. E aí eles têm uma certa interação. O Guts ele leva o Moonlight Boy para casa onde eles estão, né? Todo o grupo, né, que acompanhou o Guts e tudo mais na ilha lá dos elfos. E aí as pessoas reconhecem ele, né? Eles lembram, você estava com a gente naquele lugar tal e tudo mais. E aí eles começam a interagir. E aí eles vão falando algumas coisas interessantes. Por exemplo, o Guts ele sugere, leva pra casca. Porque provavelmente ele já entende que há alguma relação, né? O Moonlight Boy, ele como a teoria já mostrava, ele é aquele bebezinho que nasceu quando o Fento, né, que é o Griffith, estuprou a casca. Então eles têm alguma relação com o Griffith e também com o bebê da casca e do Guts que estava lá. E aí, beleza, ele encontra a Casca e quer ficar logo perto dela, e a Casca, que já recupera suas memórias, começa a cuidar dele como filho mesmo, né? Eles estão lá, cuidando um do outro, e aí eles falam alguma coisa aqui, né? Que as pessoas já sabiam que eles vinham, né, para essa terra, mas que eles não tinham previsto a energia do menino e não estavam esperando isso. E aí, beleza. Acontece uma coisa interessante, que falam, né, que vocês estão bem adaptados aqui na ilha, é como se vocês fossem habitantes daqui mesmo. E aí eles falam, é como se a gente fosse uma família. E aí, cara, é muito legal, né, porque o bando do Falcão, eles eram a família do Guts, e aí o Guts ele acabou se aproximando de outras pessoas de quem ele gostava. Então ele acabou fazendo realmente uma segunda família. E aí você vê, né, a Casca dormindo com o garotinho, como mãe e filho mesmo, ela já reconhece, por mais que não tenha falado, ela já reconhece o garotinho como filho dela, aí já tá acordando, eles estão juntos aí comendo e tudo mais. E eles realmente agem como uma família. Eles finalmente encontraram um lugar no mundo, né? Todas essas pessoas do grupo do Guts, eles são pessoas que de alguma forma não se encaixavam no mundo, né? Então
eles acabavam não tendo muito lugar no mundo e eles se encaixaram ali na Ilha dos Elfos. E aí, beleza, aqui mostra eles fazendo algumas coisas e tudo mais. Não tem muito o que falar aqui, né? Eles estão falando da família. Aqui, ó. A Shilke, acho que esse é o nome dela, falando family, né? E aí tá o Guts treinando, fazendo as coisas dele. E aparece um Light Boy meio que pra interagir com ele, né? E aí tem uma coisa bem interessante que acontece. Eles estão ali, o Moonlight Boy mostra, né, que realmente ele foi o fruto daquele aborto e que ele se desenvolveu nesse menininho. E aí ela acorda e os dois estão ali atrás, né, do lado de fora da casa, o Guts e o Moonlight Boy. E acaba que a gente tem um grande plot twist, né, que mostra realmente quem é o Moonlight Boy, que é o Griffith. Olha só, e acaba o capítulo. E aqui que eu quero focar, né? Em alguns momentos no mangá já mostra que o Guts ele não queria mais a vingança, ele queria viver em paz, ele queria estar com a Casca, queria viver bem com ela e por aí vai. E me parece que o Griffith, depois de tudo isso que ocorreu, né? O Griffith ele de alguma forma se arrepende de ter feito o que ele fez, de ter sacrificado todas aquelas pessoas do bando do Falcão, e ele quer ter uma vida genuína, né, com o Guts, com a Casca e tudo mais. E realmente isso dá um pouco de tristeza, né, porque talvez mais uns 2 ou 3 capítulos conseguissem mostrar toda a conversa que eles têm, de um perdoando o outro e tendo a vida deles. Mas o negócio é que o final vai ficar em aberto, não vai ser explicado. Mas a gente pode até pensar, né, como que ocorreria a conversa. Provavelmente o Griffith diria que se arrependeu e que agora está construindo Falconia, né, para todos os monstros e pessoas conseguirem habitar lá de uma forma perfeita. E aí o Griffith ele tem 3 formas, né? O Fento, que é o da God Hand, o Griffith mesmo e o próprio Moonlight Boy. E poderia até ter mostrado, né, talvez que o Griffith derrotou a God Hand, ou então que ele controla a God Hand agora para agir de forma positiva, sem fazer mais sacrifícios, né? Só que infelizmente a gente não vai poder ver isso. Mas, cara, assim, é um final aberto, mas eu fico feliz que tenha sido esse final aberto. E, cara, a gente só pode pensar, né, o que aconteceria e a gente vê essa questão do perdão, de não ser uma vingança infinita, né? E o cachorro tá latindo aqui, não sei nem se fez barulho, mas o mangá termina com essa mensagem, né, de perdão, das pessoas ficarem bem no final, apesar dos erros que elas cometeram. E acho que foi um final muito propício, né, pro Berserk, que já estava dando essas pistas. E pra mim fechou com chave de ouro. Queria saber o que você acha desse final, comenta aí no vídeo que a gente vai poder debater, tá bom? A gente se fala no próximo episódio, pessoal. Valeu!